Vamos falar então como é que deve ficar essa questão envolvendo a emenda PIX, que de alguma forma, né, o Congresso está vendo como uma terceirização de levar a cabo ou ao fim, né, essa forma de pagamento a estados e municípios, que não seja via governo, que não tem muita musculatura para fazer isso acontecer. O problema é o seguinte, né, é que esse deve ser o novo foco da política na semana que vem. Por quê? Porque o Flávio Dino, ministro do Supremo, tomou aquela decisão de limitar, de botar ordem na bagunça, né, da emenda PIX. A emenda PIX tem esse nome por quê? Porque você aperta um botão e vai direto para onde o parlamentar quer. Mas o distinto público que paga a conta não sabe quem é o parlamentar, quem é que recebeu, para que recebeu e o que vai acontecer com aquele dinheiro, né? É uma emenda assim, sabe jogar dinheiro fora? Você joga lá, joga ao vento. E o Flávio Dino estabeleceu limites, regras, etc. no Supremo e uma semana depois, ou até um pouco menos, o PGR, Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, tomou uma decisão ainda mais, vamos dizer, incisiva, porque ele pediu que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade da emenda PIX por motivos óbvios. Tudo que é público tem que ter uma fiscalização pública, uma explicação pública, enfim, o que a emenda PIX não tem. E é muito dinheiro, bilhões, isso só aumenta, né? Mas como o Gonet e o Flávio Dino são da mesma turma, aquela turma que inclui também Gilmar Mendes, que inclui Alexandre de Moraes, e essa turma é toda ligada ao governo, o que o Congresso deduziu? E até com uma certa razão, né? Que isso aí foi uma jogada combinada entre PGR, Supremo e Governo Federal. O governo finge que não tem nada a ver com isso, fica protegido em casa, dentro dos gabinetes, e o Congresso, as turras com o Judiciário e com a PGR. Ou seja, o Congresso vai reagir, vai retaliar, não no Judiciário e na PGR, que puseram a cara à tapa, mas sim com o governo. E isso é preocupante porque ano eleitoral, uma pauta muito importante, principalmente na economia, dúvidas na economia, o governo precisa de apoio do Congresso para aprovar essa pauta da economia. Né, como o Congresso foi camarada em 2023, não está sendo tanto em 2024, o governo não pode perder essa aliança com o Congresso para avançar na pauta, principalmente na pauta econômica. Lembrando que a gente tem aí a regulamentação da reforma tributária, que está, né, se arrastando, a gente já está em agosto e vem aí as eleições municipais em outubro. Ou seja, o governo não... todo mundo quer que o governo enfrente, né, essa questão da emenda PIX, até porque a emenda PIX, inclusive no parecer do Paulo Gonet, do PGR, a emenda PIX é um ataque, é um descaso com a independência dos poderes. É uma invasão do Congresso no dever do Executivo de, como Executivo, executar o orçamento, né? Tira poder do governo sobre o orçamento. Então, olha, eu acho que isso aí tende a crescer. Vamos ficar de olho. Assunto que vai render ainda, então vamos acompanhar. Bom, outro assunto para a gente tratar com você, Eliane, a Farmácia Popular, que é um programa do governo federal, que teve cortes, inclusive, lá no governo Bolsonaro, chegou a ser retomado, mas agora o programa Farmácia Popular, com remédios de graça para a população mais pobre, o Daniel Vetterman tinha feito esse levantamento, foi confirmada, foi a ação mais afetada pelo congelamento de gastos decretado pelo governo,
1 bilhão e 700 milhões de reais bloqueados. Pois é aquela história, né? No governo Bolsonaro, todos nós, e principalmente a oposição a ele, né, criticamos o tempo inteiro o descaso do Bolsonaro com os programas sociais, né? Num país cujo principal problema, o problema mãe, como a gente sempre diz aqui na Rádio Eldorado, é a desigualdade social, né? E o Bolsonaro não dava a menor bola para os programas que atingiam os mais pobres, né? E agora vem o Lula, né, com todo o discurso social do Lula, com todo o discurso social do PT a vida inteira, e aí é necessário contingenciar 15 bilhões de reais para ajustar o orçamento às contas públicas. Ok, todo mundo defende responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas, tudo bem. Mas espera aí, cortar exatamente nos programas sociais, na base da pirâmide? Então o Estadão já deu com exclusividade que o maior corte no MEC é naquele programa Pé de Meia, que é o programa, né, ali de poupança para os meninos, né, os adolescentes pobres que façam o segundo grau. É uma poupança para o segundo grau. E com o seguinte detalhe mórbido, né, que o Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciaram a ampliação do programa, né, desse Pé de Meia para mais 1 milhão de estudantes numa sexta-feira. E na terça seguinte, né, vem aí o Estadão contando que o maior corte do MEC é exatamente no programa que o Lula disse que vai ser ampliado, né? Agora, farmácia popular, né? A farmácia popular é super importante. Gente, quando eu vou comprar algum remédio na farmácia, eu sempre me pergunto e pergunto para a vendedora ou para o vendedor: vem cá, como é que pobre compra remédio? Qualquer remédio tá assim, o olho da cara, é muito caro. E a farmácia popular é uma chance de pessoas pobres, sem renda, né, comprarem seus remédios. Inclusive, ou principalmente, os idosos pobres, né? E aí você corta 30 e tantos % do programa, que é um programa importantíssimo desse, aí corta no Vale Gás, que também é um programa para pobre, né? E corta no Pé de Meia, que é para estimular adolescentes e jovens pobres, sabe? Vamos pensar o seguinte: com esses salários do judiciário, né, o judiciário que rompe todo o teto de salário no setor público com penduricalhos, com todas essas mamatas e emendas que são esquisitonas lá do Congresso Nacional, né, com todas essas viagens de avião para lá e para cá dos ministros, cortar justamente farmácia popular, Vale Gás e Pé de Meia, olha, o Lula dá muita sorte ao azar, né? Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para falar um pouquinho sobre a reunião ministerial, né? Ontem a gente falou aqui na coluna, né, Eliane, sobre a expectativa dessa reunião. E ontem o que a gente tem, né, de concreto, tem muito bastidor que ainda está saindo, mas o presidente, por exemplo, disse nessa reunião que vai devolver o relógio Cartier, recebido ali do presidente, pelo presidente em 2005, embora o Tribunal de Contas da União tenha decidido que ele pode ficar com a peça. Temos também algumas cobrancinhas, né, e dizendo que time que está ganhando não se mexe. Pois é. Primeiro, há dúvidas, né, se o time está ganhando tanto assim, se o time já está no pódio, ou ainda falta muito para subir no pódio, né? Primeiro isso. Segundo, o Lula cobrou muito
a falta de comunicação. Ele sempre cobra a falta de comunicação, que os ministros não batem bumbo pelas coisas boas do governo, porque a inflação está contida, o desemprego é menor em tanto tempo, e que os ministros deixam passar boas ideias, bons programas e não fazem propaganda adequadamente. Aí eu fico pensando, né? Quem se comunica mal no governo é o próprio Lula, que cria uma confusão danada, dizendo que a Venezuela é uma democracia, dizendo que está tudo calmo lá, tudo normal, não tem nenhuma gravidade depois das eleições, né? Essa briga eterna com o Roberto Campos Neto, essas besteiras que ele fala quando vai brincar com coisa de gênero, com coisa de homofobia e tal. E o Lula também pediu aos ministros muito cuidado para não se meterem mais do que podem lá nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado, porque isso pode respingar no governo, respingar nas relações entre Congresso e Executivo. Também pediu muito cuidado nas eleições municipais, porque você vai ter palanque. Os palanques brasileiros são muito, vamos dizer, heterodoxos, né? Porque você tem o aliado de Brasília que está se esganando lá na base, ou ao contrário, né? Você tem o inimigo de Brasília junto na mesma palanque na cidade não sei o que, ou no estado não sei o que lá. Então, Lula pediu muito cuidado nisso. Lula voltou a falar sem novidades sobre o tão ansiado programa de combate à violência, que está sendo gestado desde o primeiro ano de mandato e até agora a gente não sabe, não viu, né? E também deu duas notícias. Essa é uma que a Carolina falou, que ele vai devolver o relógio, apesar do TCU ter dito, não, pode ficar com o relógio, porque tá aí tudo indicando que o TCU tomou essa decisão para dizer, Lula, fica com o relógio, porque aí fica tudo bem para o Bolsonaro com aqueles diamantes todos da Arábia Saudita. Então, o Lula quer entregar para não fazer o jogo pró-Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está ganhando essa batalha de comunicação, já que o Lula está preocupado com comunicação. Porque estão misturando alhos com bugalhos, um relógio de 60 mil com joias de 6 milhões da Arábia Saudita, cheias de diamantes. Bem, a outra coisa que o Lula anunciou na reunião é que ele vai falar sim com o Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, mas ele só vai falar com os dois outros presidentes, o Gustavo Petro da Colômbia e o Obrador do México. Então, está prevista a conversa para segunda-feira que vem. Vamos ver, mas a reunião, na verdade, teve muito blá, 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 mas não avançou muito em programas de governo, que é o que mais interessa, né? Então, só na base da conversa em grupo, né? Chamada de vídeo em grupo, para ter testemunha, né? Exatamente. Melhor Lula não assim. quer agir sozinho. Melhor. Lula quer agir com o México e com a Colômbia. Tá bom. Mas tem outra encrenca internacional, né, Eliane, que é com a Nicarágua. Agora com a expulsão, porque tem aquela política da reciprocidade, embaixador brasileiro expulso lá, embaixadora nicaragüense expulsa aqui. Exatamente, né? É outro imbróglio, e é um imbróglio que envolve o Vaticano, inclusive, porque a gente sabe das relações antigas do Lula e do PT com a Revolução Sandinista na Nicarágua, né, 40 e tantos anos atrás, quando o mundo todo discutia muito a questão social, quando você tinha um mundo bipolar, um mundo que estava entre esquerda e direita, entre socialismo, enfim.
E naquele momento o Lula e o PT se aliaram muito com a ideia da revolução sandinista na Nicarágua. Aliás, não só eles, mas toda a esquerda brasileira, a esquerda internacional. Só que o regime foi descambando, virou uma ditadura sangrenta com viés stalinista de perseguir os próprios ex-aliados. Os aliados sandinistas também estão na cadeia, também estão sendo perseguidos pelo Daniel Ortega, um ditador, né, que botou a própria mulher de vice. Então quem comanda o país é o casal, apesar da legislação do país proibir parentes dentro do próprio governo. Ele diz que mulher não é parente, não. Tá. E aí o Papa Francisco pediu a ajuda do Lula, a mediação do Lula, para que o Ortega soltasse um bispo, que é um bispo muito ativo na Nicarágua, um bispo que tem uma atuação social muito forte e que está defendendo os perseguidos e oprimidos na Nicarágua e está preso há mais de um ano, né? Foi preso mais de um ano. E aí o Vaticano, isso criou um impasse com o Vaticano, porque o Vaticano achou que o Lula não deu a menor bola, que lavou as mãos, que preferiu ficar bem com o regime do que com o bispo e com o próprio Vaticano. E não foi bem assim, né? Na verdade, o Lula ligou 3 vezes para o Daniel Ortega, achando que tinham canais, e o Ortega simplesmente não deu a mínima, deu de ombros e não atendeu o Lula, nem ligou de volta. Isso já criou um mal-estar entre os dois governos, e quando teve agora a passeata, a manifestação ali, da festa dos 40 e tantos anos da Revolução Sandinista, o Lula orientou, né, o Itamaraty orientou ao nosso embaixador, Breno de Souza, para não comparecer. E aí o Ortega, enfurecido, expulsou o nosso embaixador. E agora o Brasil expulsa a embaixadora nicaragüense, que acaba de chegar, ainda estava pedindo credenciais para o governo Lula e já foi expulsa e vira ministra agora no regime Ortega. Então a coisa está feia lá, como está feia na Venezuela também. Ontem teve outra nota, já que a gente estava falando de Venezuela, dos 3 países, México, Colômbia e Brasil, pedindo calma, né, pedindo moderação às forças políticas e também às forças de segurança, porque há um temor já admitido indiretamente pelo Celso Amorim de guerra civil na Venezuela. Então, o Lula se distanciando ou sendo distanciado das ditaduras ditas de esquerda, mas que não tem mais nada de esquerda aqui no continente. Muito bem. Eliane, queria, só para fechar contigo, falar um pouquinho sobre Olimpíadas, porque o governo tem errado a mão aí em memes, recorreu inclusive a medalhistas para surfarem popularidade olímpica, alguns perfis de ministérios, inclusive, tiveram que apagar publicações problemáticas. E hoje quem usou as redes tirando uma casquinha do nosso medalhista de prata na canoagem, Isaquias Queiroz, foi o TSE. Numa postagem no X, o Tribunal Superior Eleitoral escreveu que o pódio espetacular do Brasil na canoagem inspire você a votar com orgulho e fazer a diferença para o Brasil e para a sua cidade nas eleições. O esporte muda realidades e seu voto também. O que você acha desse uso, né, dos nossos atletas para esses fins? Pois é, eu vou aproveitar para dizer que, Carolina, você estava se referindo àquela postagem ridícula, mas que coisa mais sem sentido, do Ministério das Comunicações, que você tem aquela foto icônica, né, da nossa Rebeca Andrade, né, a maior medalhista da história do Brasil, comemorando o ouro, com as 2 americanas, gentilmente, com grandeza de alma, né, homenageando, e aí o Ministério das Comunicações tira a Rebeca e põe um computador. Gente, quem fez aquela peça realmente
Mas, enfim, tá na hora, né, de todo mundo bater bumbo, comemorar e tirar a casquinha das vitórias do Brasil. E, inclusive, o Lula acaba de publicar ontem no Diário Oficial aí a isenção de imposto de renda para os prêmios que os nossos medalhistas ganham nas Olimpíadas, né? Foi uma pressão das redes sociais, uma pressão dos bolsonaristas, muito curiosa, aliás, porque quando o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro também cobrou mais de 1 milhão em imposto de quem foi medalhista na Olimpíada. E agora vem aí os bolsonaristas dizendo que o Lula é que cobra, que o Lula... Não foi o Lula, né? Tá lá, estava criado, o Bolsonaro também cobrou, mas o Lula saiu correndo e atendeu a pressão das redes sociais para acabar com o imposto. Eu não estou discutindo o mérito, se é bom ou se é ruim, só estou dizendo que o Lula cedeu, porque a Olimpíada é a Olimpíada, tem um peso enorme. Mas... cá para nós aqui bem baixinho, o Brasil está em 19º lugar, né? Estava em 16º, passou para 17º, 18º, 19º, né? E está com um desempenho pior do que teve em Tóquio. É uma pena, mas a gente tem uma Rebeca Andrade, a gente vai ter hoje vôlei de praia, porque eu quase morri ontem no voo de quadra. Gente, eu disse, difícil, olha, né? Vou ficar, eu mandei no meu grupo da família, vou ficar para semente, não morro nunca mais. Se eu não morri hoje nesse jogo, não morro nunca mais. Vocês viram? Você viu, Carol? Foi difícil no tie break lá, pelo amor de Deus, né? Eu vi o jogo inteiro, foi difícil o tempo inteiro, mas o tie-break realmente... Tie-break sempre é matador, né? Mas ontem foi demais. Mas, enfim, no caso da Justiça Eleitoral, vou confessar que eu achei simpático, porque o Isaquias é um exemplo, né, para nós brasileiros, é um orgulho nosso, e você chamar para as eleições, que são o melhor momento da democracia, eu acho que é uma combinação boa. Eu gostei, achei bonito.